No meu aniversário, minha irmã me chamou de fracassada, até eu ligar o viva-voz e a máscara cair. Eu ainda lembro do cheiro daquela noite. Frango assado, vinho barato que minha irmã trouxe porque não sabia o que eu gostava. E aquela vela de aniversário que derreteu torta porque ninguém segurou o bolo direito. 30 anos. Era para ser uma celebração. E foi. Só que não do jeito que eu esperava. Eu estava sentada na cabeceira da minha própria mesa quando minha irmã Débora levantou a taça, sorriu daquele jeito que eu conhecia desde criança e disse para a família inteira: "Vamos torcer para que a Isabela finalmente encontre seu caminho." E as pessoas riram. Não todo mundo, mas o suficiente para que o barulho enchesse a sala. Meu marido Bruno olhou para o prato. Minha mãe deu aquele sorriso desconfortável que ela sempre dá quando não quer escolher lado. Eu segurei o garfo. O metal estava frio. Eu não disse nada. Mas o meu celular estava no centro da mesa. E ele não estava ali por acaso. Antes de eu contar o que realmente aconteceu, tire um momento para curtir e se inscrever no canal e dizer de onde você está assistindo nos comentários. Agora vamos começar. Meu nome é Isabela. Tenho 30 anos, 2 filhos e uma vida que, para quem olha de fora, parece simples demais. Trabalho como consultora autônoma de pequenas e médias empresas. Ajudo negócios que estão afundando a encontrar o que está errado, a cortar o que não funciona, a crescer de verdade. Não é glamuroso. Não tem foto bonita para postar. É reunião às 7 da manhã, planilha no fim de semana, cliente ligando em dia de feriado porque a caixa registradora parou. Mas é meu. Construí com as minhas mãos, sem herança, sem marido rico, sem pai que abrisse porta. Só eu, o computador e anos de erro e acerto. Débora, minha irmã mais nova, tem 27 anos e casou com o Henrique 2 anos atrás. Henrique trabalha no financeiro de uma empresa grande, ganha bem e gosta que todo mundo saiba disso. Eles moram num apartamento no Morumbi, têm um cachorro da raça que aparece nas fotos de influencer e viajam para o exterior pelo menos 2 vezes por ano. Débora não trabalha, mas trata a vida dela como se fosse uma carreira. Cuida da casa, das redes sociais, das aparências. E há anos, desde muito antes do casamento dela, ela encontrou uma forma de brilhar mais. Me apagando. No começo era sutil. Um comentário sobre minha roupa. Uma pergunta sobre meu salário dita na frente de gente. Depois foi crescendo. A Isabela sempre foi mais caseira. A Isabela não liga muito para essas coisas, né? Coitada, ela tá tentando. Com o tempo, a família foi absorvendo a narrativa dela. Não porque acreditavam de verdade, mas porque era mais fácil do que questionar. E eu deixei. Não por fraqueza. Deixei porque aprendi cedo que reagir para Débora era dar exatamente o que ela queria. Atenção, drama, o papel de vilã que ela adorava me colocar. Então eu ficava quieta, trabalhava, cuidava dos meus filhos e deixava. Mas naquele aniversário, algo em mim tinha mudado. Eu tinha planejado aquela noite com uma calma que assustaria qualquer pessoa que me conhecesse bem. Convidei a família para jantar em casa. Fiz a comida eu mesma. Coloquei a mesa com cuidado. E antes de todo mundo chegar, fiz uma ligação rápida para um contato que eu tinha guardado para o momento certo. Pedi um favor simples, que ligasse para mim às 9 da noite, que falasse normalmente, e que não estranhasse se houvesse outras pessoas ouvindo. Ele disse que sim, sem hesitar. Depois desliguei, coloquei o celular no centro da mesa e fui buscar meus filhos no quarto para eles descansarem antes dos convidados chegarem. A festa começou às 7. Débora chegou com Henrique e uma garrafa de vinho que ela anunciou como se fosse um troféu. "Trouxemos um espumante, Isabela. Sei que você não costuma ter essas coisas em casa." Ela disse isso sorrindo, como quem faz um elogio. Henrique acenou com a cabeça como se ela tivesse dito algo muito inteligente. Minha mãe chegou logo depois com meu pai. Minha tia Conceição veio também, com o marido e a filha mais velha. Bruno estava em casa, claro, mas desde que as pessoas chegaram, ele foi sumindo para a beirada das conversas. Era o jeito dele. Não confrontava nada, nunca confrontou. Ficava na zona cinza, onde nada era responsabilidade dele. A mesa ficou cheia, a comida estava boa. E Débora, como sempre, foi assumindo o centro. Ela falou da reforma do apartamento, da viagem para Lisboa que tinham feito em março, do jantar num restaurante que Isabela provavelmente nunca foi, mas um dia quem sabe.
Cada frase tinha um anzol escondido, daqueles que a maioria das pessoas nem percebe que existe. Mas eu percebia, cada um deles. Quando minha tia Conceição perguntou com genuína curiosidade o que eu andava fazendo da vida, eu abri a boca para responder. Mas Débora foi mais rápida. Ah, a Isabela continua na dela, consultorzinha de empresa, né, Isa? Ela riu levinho. A gente precisa respeitar os limites de cada um, né? Não é todo mundo que nasce para os grandes voos. Minha tia deu um sorriso sem graça. Meu pai olhou para o copo. Minha mãe fez aquela coisa que ela sempre faz. Ajeitou o guardanapo no colo como se a tarefa mais urgente do mundo fosse aquela dobra de tecido. Eu sorri. Não um sorriso de dor. Um sorriso de quem sabe exatamente o que está prestes a acontecer. Eram 8h42 da noite. Faltavam 18 minutos. Para entender por que aquele momento importou tanto, você precisa entender o que veio antes. E o que veio antes foi um dos períodos mais duros da minha vida adulta. 6 meses antes daquele jantar, eu quase perdi tudo que tinha construído. Tinha um projeto grande nas mãos, o maior da minha carreira até então, uma rede de pequenos mercados no interior de São Paulo que estava perdendo dinheiro há 2 anos, sem entender por quê. Passei 4 meses dentro daquela empresa, viajando, levantando dados, conversando com funcionário, com fornecedor, com cliente. Montei um diagnóstico que levou semanas. Entreguei um plano que, na minha cabeça, era sólido como concreto. E então, o dono virou para mim numa reunião e disse que ia pensar. Pensar virou semanas. Semanas viraram silêncio. O contrato não foi assinado. O pagamento da segunda parcela não veio. Liguei. Mandei e-mail. Recebi respostas vagas que iam ficando mais curtas. Até que um dia, a secretária me disse que o dono tinha contratado outra consultoria, uma empresa maior com mais estrutura. Eu fiquei sentada no carro por 40 minutos sem conseguir ligar o motor. Aquele projeto era metade da minha renda prevista para o semestre. Com ele fora, eu tinha contas que não fechavam, um carnê de escola dos meninos para pagar, e a sensação física, real, de que o chão tinha sumido debaixo dos meus pés. Foi nessa época que eu ouvi Débora no telefone. Eu tinha passado na casa da minha mãe para deixar os meninos e Débora estava lá, na varanda, sem saber que eu tinha entrado. Ela falava com alguma amiga, a voz despreocupada, feliz até. A Isabela? Ah, continua igual. Sabe como é, né? Tem gente que nasce sem ambição. A família toda sempre soube que ela era a que não ia dar certo. Pena, mas é assim. Eu fiquei parada no corredor por uns 3 segundos. Depois fui buscar meus filhos. Despedi da minha mãe como se nada tivesse acontecido. Coloquei as crianças no carro e dirigi para casa. Só chorei quando eles dormiram. Não foi um choro de raiva. Foi aquele choro fundo, do tipo que vem de um lugar que você tentava não olhar. Porque a parte mais cruel daquilo não era que Débora tinha dito. Era que naquele momento, com o projeto perdido e as contas no vermelho, uma parte de mim ficou em silêncio em vez de responder. Uma parte de mim ficou quieta porque não tinha certeza se ela estava errada. Mas é nos fundos que a gente descobre do que é feito. Naquela noite, depois que chorei o que tinha para chorar, eu abri o computador. Não para fazer nada, não tinha projeto aberto, não tinha cliente esperando. Eu abri porque precisava fazer alguma coisa com as mãos. Comecei a organizar meus casos anteriores numa pasta. Resultados, dados, antes e depois. Fui olhando para aquilo como se fosse a obra de outra pessoa. E percebi algo. Eu tinha feito coisas muito boas, silenciosas, invisíveis, mas muito boas. Uma padaria no ABC que tinha triplicado o lucro em 8 meses depois do meu diagnóstico. Uma clínica odontológica em Campinas que tinha reduzido o custo operacional em 30%. Um escritório de advocacia em São Paulo que tinha dobrado a carteira de clientes em 1 ano com o reposicionamento que eu sugeri. Nenhuma dessas histórias estava contada em lugar nenhum. Eu tinha feito o trabalho e seguido em frente, sem documentar, sem usar como portfólio, sem transformar resultado em reputação. Fiquei acordada até as 2 da manhã, organizando tudo isso numa apresentação. Não para ninguém, só para mim, para lembrar que o que eu fazia era real. Na semana seguinte, mandei um e-mail para um contato antigo, um homem chamado Ricardo Valadão, diretor de expansão de uma rede nacional de franquias de alimentação. Tínhamos nos cruzado numa palestra 2 anos antes. Ele tinha me dado o cartão. Eu tinha guardado sem usar. Mandei um e-mail direto, sem rodeio, anexei 2 casos de resultado e perguntei se tinha espaço para uma conversa. Ele respondeu em 2 dias.
A conversa virou uma reunião. A reunião virou uma proposta. A proposta virou semanas de negociação e análise e ajuste. E então, 3 semanas antes do meu aniversário, Ricardo me mandou uma mensagem dizendo que o jurídico tinha aprovado o contrato. Era o maior contrato da minha vida. 18 meses de consultoria estratégica para a expansão de uma rede, com mais de 80 unidades em 15 estados. Eu li a mensagem 3 vezes. Depois fiquei sentada em silêncio por um longo momento, olhando para a tela. E pensei em Débora. Não com raiva, com uma calma estranha, quase clínica. Pensei nela falando na varanda, pensando nela no jantar, pensando em todos os anos em que eu tinha ficado quieta e deixado a narrativa dela ocupar o espaço que era meu. Foi naquele momento que decidi que meu aniversário seria diferente. Eu não precisava de uma briga, não precisava de um discurso, não precisava nem de uma explicação. Precisava apenas de uma ligação no momento certo. Liguei para Ricardo naquele mesmo dia. Expliquei que tinha uma situação pessoal, que ia ser estranho o pedido, mas que precisava de um favor. Que no dia do meu aniversário, às 9 da noite, ele me ligasse para confirmar formalmente o início do contrato. Como se fosse uma ligação de negócios normal. Porque ia ser, só que com plateia. Ele riu. Disse que não tinha problema nenhum. Pode deixar, Isabela, você merece isso. Nos dias seguintes, eu não falei nada para ninguém. Não para Bruno, não para minha mãe, não para nenhuma amiga. Organizei o jantar, fiz a lista de convidados e, quando chegou a noite, coloquei o celular no centro da mesa como se fosse descuido. Não era. Eram 9 horas menos 2 minutos quando Débora fez o brinde. Ela levantou a taça com aquele sorriso de quem está se divertindo, olhou para a mesa e disse: Bom, já que estamos aqui para comemorar os 30 anos da Isabela, eu quero dizer que fico feliz que a gente esteja junto. E que eu, de verdade, torço para que esse ano ela encontre o caminho dela. Porque nunca é tarde. Algumas pessoas levantaram a taça. Minha tia Conceição olhou para mim com uma expressão que tentava ser gentil, mas que carregava aquela pena discreta que dói mais do que a crueldade aberta. Bruno ergueu a taça sem me olhar. Eu levantei a minha também. E foi então que o celular vibrou no centro da mesa. A tela acendeu. O nome apareceu, Ricardo Valadão. Eu peguei com calma. Olhei para a mesa e disse: Desculpa, preciso atender. É trabalho. Coloquei no viva voz antes de aceitar a chamada. A voz de Ricardo preencheu a sala com aquela clareza de quem está acostumado a falar em reunião de diretoria. Isabela, boa noite. Desculpa ligar nesse horário, mas o jurídico liberou hoje e eu queria confirmar pessoalmente. O contrato está aprovado. 18 meses, início no dia 15. A equipe toda está animada para começar. Você vai transformar essa operação. A sala ficou em silêncio absoluto. Eu disse: Obrigada, Ricardo. A gente fala na segunda. Com certeza. Parabéns de novo pelo trabalho que você apresentou. Foi o que fechou o negócio. Desliguei. Coloquei o celular na mesa com o mesmo cuidado de quem está arrumando um guardanapo. Olhei para Débora. Ela tinha a taça ainda levantada. O sorriso tinha sumido, mas os músculos do rosto ainda não tinham recebido a mensagem. Havia um instante de atraso, aquele momento em que o corpo não sabe como reagir, porque a mente ainda está processando. Eu disse: Você ia falar alguma coisa sobre caminhos? Silêncio. Minha tia Conceição piscou. Meu pai pousou o copo devagar. Minha mãe ficou completamente imóvel. Débora abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Qualquer um pode receber uma ligação, ela disse. E a voz saiu mais fina do que ela queria. Eu peguei o celular. Abri o e-mail com o contrato. Girei a tela para a mesa. Não empurrei para ela. Só deixei visível para quem quisesse olhar. Meu pai foi o primeiro a se inclinar. Leu por alguns segundos. Quando ergueu o rosto, havia uma expressão que eu não via nele há muito tempo. Orgulho, simples e direto. Minha tia leu também. Minha nossa Isabela. Bruno ficou parado do lado oposto da mesa, olhando para a tela de longe, como se chegasse perto pudesse mudar alguma coisa que ele tinha deixado acontecer por muito tempo. Débora olhou para o contrato. Olhou para mim. Olhou para Henrique, como se ele pudesse oferecer alguma saída. Ele não ofereceu. Você nunca falou nada, ela disse por fim. A voz tinha outra textura agora. Não era raiva. Era algo mais próximo de confusão, como alguém que passou anos construindo um mapa e acabou de descobrir que a cidade não está onde ela achava. Não, eu não falei.
concordei. Estava trabalhando. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios daquela noite. Não era o silêncio constrangido de quem não sabe o que dizer. Era o silêncio de quem acabou de entender alguma coisa que não pode ser desfeita. Minha mãe finalmente se mexeu. Alcançou minha mão por cima da mesa. Não disse nada, mas apertou. E eu soube o que aquele aperto queria dizer. Um pedido de desculpa pelo formato que ela conseguia fazer naquele momento. Eu deixei ela segurar minha mão, não porque estava tudo resolvido, mas porque havia outras batalhas mais importantes do que aquela. Os dias que vieram depois do jantar foram estranhos da forma como os dias importantes costumam ser. Lentos e reveladores. Débora não entrou em contato por quase 2 semanas. Quando finalmente mandou uma mensagem, foi curta, direta, sem os floreios que ela costumava usar. Precisamos conversar. Eu respondi que sim, quando ela quisesse. Ela nunca marcou. Minha mãe ligou na manhã seguinte ao jantar. Ficou em silêncio por alguns segundos antes de falar e quando falou disse: "Eu devia ter falado mais. Sabe disso, né?" Era a versão dela de um pedido de desculpas, torto como todos os pedidos de desculpa de mãe que prefere a paz ao confronto. Eu disse que sabia, que estava bem, que a amava. E era verdade. Bruno tentou uma conversa 3 dias depois. Chegou na cozinha enquanto eu lavava a louça, encostou no balcão e ficou me observando por um tempo antes de dizer qualquer coisa. Quando falou, a primeira frase foi: "Eu não sabia que era tão grande." Eu não disse nada por um momento. Continuei lavando. Depois eu disse: "Não era sua obrigação saber. Era sua obrigação não me diminuir enquanto não sabia." Ele ficou quieto. Não tinha resposta para isso porque não havia resposta. Havia apenas a escolha que ele tinha feito em cada jantar, em cada silêncio, em cada vez que olhou para o prato enquanto alguém usava meu aniversário para me lembrar do lugar que achavam que eu ocupava. Eu não pedi divórcio naquela semana, mas algo se assentou dentro de mim naqueles dias com a clareza fria das coisas que a gente sabe e ainda não está pronto para nomear. Eu sabia que aquele casamento tinha chegado em algum lugar sem volta. Não por causa de uma noite, mas porque uma noite pode iluminar o que estava escuro há muito tempo. O contrato com Ricardo começou no dia 15, como combinado. Na primeira reunião com a equipe dele, havia 8 pessoas na sala, todas acima dos 40 anos, todos com histórico em empresas grandes. Eu tinha 30 anos, um notebook e uma pasta com diagnóstico. Antes de eu abrir a boca, um dos diretores me olhou com aquela expressão que eu já conhecia de outros lugares. Aquela mistura de dúvida e condescendência mal disfarçada. Abri a pasta. Apresentei os dados. 35 minutos depois, o mesmo diretor estava se inclinando para a frente com uma caneta na mão, fazendo anotações. Não disse nada sobre isso para ninguém da família. Não precisava. Débora apareceu na casa da minha mãe num domingo, quase um mês depois do jantar. Eu estava lá com os meninos. A gente ficou na mesma sala por quase 2 horas sem falar diretamente uma com a outra. Quando ela foi embora, na porta, ela virou e disse: "Como você conseguiu esse contrato?" Era a pergunta com 2 disfarces ao mesmo tempo. Curiosidade genuína e o começo de um reconhecimento que ela ainda não conseguia engolir inteiro. Eu respondi sem drama, sem peso, sem o menor traço de ironia. Trabalhando em silêncio, enquanto todo mundo estava ocupado me subestimando. Ela ficou me olhando por um segundo. Depois acenou com a cabeça. Não disse mais nada. Saiu. E eu fiquei ali, na porta da casa da minha mãe, com o sol da tarde em São Paulo batendo no meu rosto, ouvindo meus filhos brigando por causa de um controle lá dentro, pensando que aquela frase era a mais honesta que eu tinha dito em anos. Não foi vingança. Não foi vitória dramática. Foi só a verdade chegando na hora que precisava chegar. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre ser subestimada por tanto tempo. Você começa a medir seu próprio valor pela régua errada. A régua de quem não te conhece, de quem te vê de longe e decide, de quem confunde silêncio com vazio. E quando você finalmente larga essa régua, quando você decide que o único olhar que importa é o seu próprio, alguma coisa muda de lugar dentro de você. Não da noite para o dia. Devagar, como uma maré. O celular no centro da mesa naquela noite não foi sobre provar nada para Débora. Foi sobre mim, me recusando, pela primeira vez em muito tempo, a deixar a narrativa dela ocupar um espaço que era meu. E às vezes é isso. Não é um discurso, não é uma briga,
Não é um momento de explosão que muda tudo. É uma ligação no viva voz. É o silêncio depois. É você olhando para a irmã que passou anos apagando sua luz e percebendo, com uma calma que surpreende até você mesma, que a luz nunca dependeu da permissão dela. Trabalhei em silêncio enquanto todo mundo estava ocupado me subestimando. E quando chegou a hora, não precisei dizer mais nada. Gostou dessa história? Comenta aqui embaixo o que você achou do final. Curte e se inscreve no canal, porque a próxima história já está vindo e é daquelas que viram a chave. Até o próximo vídeo.